pessoal, prontos para mais uma aula? Então vem comigo, hoje nós vamos falar de especiação e ancestralidade. O que é a especiação? A especiação é a formação de uma nova espécie. Então, de tempos em tempos, a natureza ela vai se recriando, a natureza ela vai se adaptando, ela vai se refazendo, e com isso novas espécies podem ir surgindo. E essas novas espécies, elas podem surgir a partir de espécies já pré-existentes. Por quê? Às vezes acontece alguma coisa ali ao longo do caminho que faz com que indivíduos de uma mesma espécie sejam separados. E aí acontece que nesses locais onde eles estão agora, existem novas variações de temperatura, de chuva, de clima, de relevo, e fazem com que obriguem essas espécies que estão neste novo local a se reinventarem. E aí elas vão começar a fazer o quê? Vão começar a sofrer o processo de seleção natural nesse novo ambiente. Com isso elas vão se modificando, com isso elas vão gerando outros descendentes, né, os seus filhotes, e esses filhotes também vão passar por esse mesmo processo de seleção natural, e com isso surge-se então uma nova espécie. O processo de formação de novas espécies, como eu falei, se chama especiação. E para que esse processo ocorra, são necessárias algumas condições. Então, a primeira condição, a variabilidade. Isso é, os indivíduos de uma mesma espécie apresentam algumas diferenças entre si, né? Por mais que eles sejam bem parecidinhos, mas pode existir ali algumas diferenças entre indivíduos de uma mesma espécie. A atuação, como eu falei, do processo de seleção natural. Então, assim, quem sobrevive? Só sobrevive aquele indivíduo que conseguiu se adaptar, né? Aquele indivíduo que foi mais apto, e aí ele conseguiu sobreviver naquele local, e com isso ele consegue dar continuidade à espécie. E o isolamento reprodutivo, que ocorre quando duas populações de uma mesma espécie original se tornam diferentes entre si a ponto de não conseguirem mais se reproduzir. Como eu falei, digamos que estejam num pasto, num campo grande, num campo muito grande, onde tenha vários indivíduos de várias espécies, indivíduos de uma mesma espécie ou de várias espécies diferentes estejam coabitando naquele local. De repente, acontece alguma coisa, por exemplo, a formação de um rio, ou abre-se uma cratera naquele campo, no meio daquele campo onde eles estejam. E aí, o que acontece? Alguns indivíduos vão ficar de um lado do rio, outros indivíduos vão ficar do outro lado do rio, ou a cratera. Abriu-se uma cratera, alguns indivíduos vão ficar de um lado da cratera e os outros vão ficar do outro lado. E aí, o que acontece? Vão passar os anos, aqueles indivíduos que estão em cada lado vão sofrer novamente o processo de seleção natural, e eles vão se modificar tanto ao ponto de que mesmo que ainda alguma vez, algum dia, eles consigam se encontrar novamente, o que acontece? Eles não vão mais conseguir reproduzir, eles não vão mais conseguir conseguir dar origem aos descendentes férteis que vão poder continuar a reprodução. Por exemplo, a mula. A mula nasce, né? A mula é o cruzamento de uma égua com um jumento. São espécies parecidas, né? Mas não são iguais. São capazes de cruzar entre si, só que quando a mula nasce, essa mula ela nasce estéril. Ou seja, ela não vai conseguir fazer uma nova, dar continuidade, então, à espécie dela. Ou seja, surgiu uma nova espécie. Houve, então, o quê? A especiação, ou seja, surgiu uma mula através de uma égua, que é de uma espécie, e um jumento, que é de outra espécie, entenderam? Então, a especiação é o quê? É quando cria-se uma nova espécie. E muitas vezes essas espécies podem ser criadas a partir de espécies já existentes, que por algum motivo, por exemplo, o ser humano. Nós sabemos que os primatas, eles viviam em determinado local, né? Com todas as suas condições de vida, com a alimentação, com tudo disponível.
houve um tempo, com o passar dos anos, que esses primatas precisaram sair daquele local de origem e foram buscar novos locais que tivessem as condições ideais de água, de alimentação. Só que eles encontraram ambientes totalmente diferentes daqueles que eles viviam. Então, o que aconteceu? Aqueles indivíduos passaram por processo de seleção natural, os que foram mais aptos conseguiram sobreviver, os que não conseguiram se adaptar foram morrendo ao longo do tempo, e aqueles que conseguiram se adaptar, aqueles que sobreviveram, foram dando continuidade à espécie, foram gerando novos descendentes. E esses novos descendentes já nasciam, então, com as suas novas características adaptadas para aquele determinado local. E aí, com isso, inclusive, é o tema do trabalho de vocês, vocês vão ver que existiram várias etapas dos seres humanos, né? Os seres humanos, eles partiram dos primatas até conseguirem chegar no que a gente chama hoje, né, na última classificação, na mais atual, que é o Homo sapiens sapiens, né, que tem essa aparência, que tem esse tamanho de crânio, que tem essa mandíbula, que tem essas mãos. E quando vocês fizerem o trabalho, vocês vão entender do que eu tô falando. Por quê? Porque existiam diferenças nos primatas, nos homens, nos hominídeos, né? Até chegar nessas características que nós temos hoje. Professora, mas isso é verdade? Sim. A ciência, ela conseguiu comprovar que, através de fósseis, né? Através de ossadas, através de ferramentas que foram encontradas, que o homem realmente ele foi passando por um processo de evolução, que ele já teve o crânio diferenciado, já teve a arcada dentária diferenciada, as mãos, né, sem o polegar oponível, depois com o polegar, que facilitaram o quê? O manuseio dos alimentos, das coisas, a descoberta do fogo, que foi fundamental para a alimentação do ser humano, os objetos de caça, né, as facas, as machadinhas, que o ser humano conseguiu desenvolver, né, ao longo do tempo. A gente sabe que não foi uma coisa de um dia para o outro, mas que foi ao longo do tempo. Como que sabem de tudo isso? Ninguém estava vivo lá naquele tempo, até os dias de hoje, para poder contar a história. Não, eu estava lá e foi desse jeito. Não. O que acontece é que foram encontrados vestígios, que a gente chama de fósseis, e esses vestígios, então, eles comprovam que o homem, o ser humano, também passou por um processo evolutivo. Mas isso daí a gente vai ler no trabalho de vocês. O isolamento reprodutivo, ou seja, quando ocorre, por exemplo, igual eu falei, uma cratera ou um rio que está passando e está separando os seres, né, as espécies, ele marca o surgimento de duas espécies diferentes. Por quê? Porque a que ficou de um lado vai ter as suas características próprias, provavelmente continua, né, com as características da espécie. O que vai para o outro lado cria uma outra característica. Por quê? Porque vai passar novamente pelo processo de evolução. Ele vai passar novamente por todas as etapas, digamos que no lado do lado de cá, tinha mais oferta de alimentos, tinha mais árvores frutíferas, então aqueles indivíduos se alimentavam com facilidade. Já no outro lado, pode ter escassez de alimento. Então, aqueles indivíduos que moram do outro lado, que vivem do outro lado, eles vão ter que aprender o quê? A se alimentar de forma diferente, a comer outros tipos de alimentos, né, que estejam disponíveis, ou seja, vai mudar radicalmente, totalmente as características, e com isso, então, vai criar as duas espécies. E aí, das duas, uma. Quando eles porventura, se reencontrarem novamente, ou eles podem até cruzar, mas não vai acontecer nada. Por quê? Porque a compatibilidade genética vai ser diferente. Então, não vai criar o embrião, não vai criar, então, ou seja, não vai nascer nada. Ou aquilo que eu falei da mula, por exemplo, que pode criar, pode haver alguma compatibilidade genética para o nascimento daquele ser, daquele descendente, né? Mas ele vai nascer e vai ser o quê? Infértil. Ele não vai ser capaz de dar origem, de dar continuidade à sua espécie. Mas o que acontece muitas vezes é que mesmo antes
de ser gerado, o próprio embrião já não vem a se desenvolver, né? E vem a morrer antes mesmo de nascer. E aí, justamente por conta dessas divisões, dessas separações que aconteceram ao longo dos milhões e milhões de anos, né? Que nós sabemos que a história na Terra tem milhares e milhares de anos, nós sabemos que tinha a Pangeia, né? Que vocês já devem ter aprendido isso em geografia. A Pangeia era que era um grande bloco, né, de terras maciças no planeta, mas que com o passar do tempo esses blocos foram se dividindo, foram se afastando e aí formaram os continentes, né? Isso daí vocês já sabem. Então, em cada continente, quando houve essa separação, quando houve esse distanciamento desses blocos, em cada continente foi deixado uma espécie diferente, várias espécies diferentes, né? Então, essas várias espécies diferentes podem ainda um dia se encontrar, né? Mesmo que seja em cativeiro, de repente. Mas, o que vai acontecer? Elas não vão se reproduzir. Elas não vão conseguir mais se reproduzir. Porque já há uma incompatibilidade genética. Só que nós podemos analisar com essas várias espécies que todas elas têm, às vezes, um descendente, um ancestral em comum. Então, esse ancestral em comum, ele foi se ramificando, ou seja, ele foi se dividindo, né, nos vários continentes, e ele foi dando, então, as variabilidades, as variações da espécie, de acordo com o quê? Com as condições do local. Então, sempre quem é que vai estar atuando? O processo de seleção natural. E aí, quando a gente faz essa busca, né, de ancestrais comuns, nós estamos fazendo o quê? As árvores filogenéticas. Quando a gente faz o quê? Quando a gente vê o grau de parentesco que existe entre uma espécie e outra. E se a gente for pesquisar a fundo, se nós formos estudar a fundo essas árvores filogenéticas, nós vamos ver que muitas vão se ramificar e chegar num ancestral comum, que é o que a gente chama de um nó, né? E esse ancestral comum ainda vai chegar a um ancestral maior, que foi aquele que deu origem a praticamente todas as espécies. Então, assim, é muito interessante quando a gente estuda, por exemplo, a árvore genética da nossa família, né? Que aí nós vamos vendo os nossos ancestrais, nós vamos vendo nossos avós, bisavós, tataravós, e de repente a gente descobre que a gente é parente de alguém. Às vezes a gente descobre que tem um primo em comum, às vezes a gente descobre que tem um tataravô, um tataravô em comum. Isso é muito comum de acontecer. Então, assim, é bem interessante quando é feito mesmo esse estudo sobre a origem mesmo, né? Dos seres humanos, a origem da família, a origem da espécie e assim sucessivamente. E com o passar do tempo, essas espécies também podem acabar, né? Ou elas podem se modificar, fazendo uma nova especiação, como nós já vimos, mas elas também podem acabar, ou seja, elas podem entrar num processo de extinção. E aí, o que acontece? Quando um determinado local acaba todas as fontes de água, fonte de alimentação, aqueles indivíduos, né, daquela espécie vai tentar fazer o quê? Vai tentar procurar um novo local para poder se estabelecer. Só que acontece que, às vezes, tem uma caça predatória, às vezes é uma espécie bonita que chama atenção, e aí as pessoas vão lá para poder caçar mesmo, né? E acabam, então, com aquela espécie. Às vezes acabam todos os recursos daquele determinado local e a espécie não consegue se deslocar para outro local e tentar, né, conseguir se manter vivo. Então, o que acontece? Tudo isso pode causar extinção das espécies. Um caso bem clássico da extinção em massa, que nós conhecemos e nós já vimos falar, foi o quê? Foi o desaparecimento dos dinossauros. Então, a gente já sabe, é fato que existiram dinossauros. Como é que nós sabemos, né?
através dos fósseis, dos esqueletos, das pegadas que já foram encontradas. Então, nós sabemos, é fato, que existiram os dinossauros e hoje em dia a gente não vê mais nenhum dinossauro. Ou seja, todos os dinossauros do planeta, então, foram extintos. Qual é a teoria mais provável? De que houve a queda de um meteoro muito grande e esse meteoro levantou uma grande nuvem de poeira. Então, claro que aqueles dinossauros que estavam próximos da queda do meteoro morreram literalmente por causa da queda do meteoro. Mas, como os outros, né, que estavam no planeta, como eles teriam morrido? Então, esse meteoro teria caído, teria levantado uma nuvem de poeira que fez o quê? Que fez escureceu o planeta. Era uma nuvem muito densa de poeira. Então, essa nuvem escureceu o planeta e os raios do sol não conseguiam mais penetrar essa nuvem de poeira, logo as plantas morreram. Se as plantas morreram, não tinham mais a base da cadeia alimentar, porque a gente sabe que as plantas estão na base da cadeia alimentar. Então, as plantas alimentam os herbívoros e os herbívoros alimentam os carnívoros. Então, sem a entrada do sol, da luz solar no planeta, a vida foi morrendo. Então, foi a extinção apenas dos dinossauros? Não. Foi a extinção em massa de plantas, de dinossauros e demais seres vivos que existiam no planeta. Quando foi passando o tempo, passados milhares e milhares de anos, essa poeira foi baixando, o Sol conseguiu novamente penetrar a superfície da Terra, novas plantas foram surgindo e aí novos indivíduos também foram surgindo. Ok, galera? Então, até a próxima!